O apinhamento dentário é uma das principais queixas do seu paciente. Veja como o software Blue Sky Plan pode te ajudar a diagnosticar corretamente este problema, ajudando muito no seu tratamento. Bem, então nesta aula nós vamos fazer a avaliação do apinhamento, tá? Como é que nós vamos medir fazer essa avaliação através de medições? Então é interessante porque nós temos que imaginar aonde seriam os pontos de contatos normais de mesial de canino a mesial de canino, tá? Então um exemplo bem interessante é aqui. Então eu tenho canino, onde eu tenho a mesial deste canino com a mesial do lateral. Imaginam que nesse caso, com o apinhamento, eu tenho uma distância muito grande entre aquilo que a gente chama de ponto de contato normal. Então imagina que esse dente estivesse alinhado a esse, não teria diferença, não teria essa distância. Como ele está apinhado, nós vamos marcar estas distâncias. Então eu marcaria a mesial do canino, tá? Marcaria um ponto e estenderia esse ponto até a mesial, a distal do lateral. Então existe aqui uma distância. Esta distância é o grau de apinhamento dessa região. Se nós somarmos todas estas distâncias no apinhamento, nós vamos obter um número. Esse número será avaliado no índice de apinhamento de Little, que é 0 para alinhamento perfeito, de 1 a 3 para apinhamento mínimo, de 4 a 6 para moderado, de 7 a 9 para severo e de 10 para cima para muito severo. Muita gente acha que é complicado começar no digital, mas no curso você vai ver que é tudo guiado, passo a passo, do zero ao avançado. Bom, eu tenho que levar em consideração para fazer essa medida qual seria o ponto correto de contato entre estes dentes anteriores. Então, para isso eu vou te dar um exemplo aqui que está tranquilo. Então, a mesial do lateral normalmente teria que estar tocando na distal do central. Então, como nesse caso existe uma distância entre a mesial e a distal do central, nós vamos fazer exatamente essa medida. Então, nós marcamos um ponto aqui na mesial e um ponto aqui na distal. E essa vai ser a medida do apinhamento nessa região. Nós vamos fazer de mesial a mesial de canino. Ok? Aqui eu vou habilitar o corte axial, tá? Pronto, ele está habilitado. Vamos voltar lá para a janela MP3, tá? E aqui através desse corte, eu vou escolher o ponto que eu vou querer fazer a medida, tá? E de preferência é o ponto mais próximo das incisais, tá? Então eu vou aqui no cursor, nesse cursor, e vou trabalhar esse corte axial. Vou pegar um pouquinho mais, ó, legal, eu acho que aqui um pouquinho mais para baixo, ótimo. Então eu estou pegando esse ponto aqui, ok? Que é o que aparece na janela 2D nesse corte axial, tá bom? Então eu vou maximizar, dar um zoom aqui, vamos clicar de novo aqui nessa janelinha, tá? E aí eu vou fazer as medidas entre o ponto que era para tocar. Então aqui, por exemplo, vamos lá. Eu estou aqui na mesial do canino, tá? Então a mesial do canino, o meio dessa mesial seria mais ou menos aqui. Tá? Então eu clico lá na régua. Posiciono ela. Tá? E vou clicar nesta mesial e vou estender até a distal do lateral, que é aqui. Beleza? Desabilito, aliás, solto o botão esquerdo do mouse e clico na régua.
Dou zoom. Tá, então aqui eu tô no meio. Vamos trazer um pouquinho mais para dentro aqui. Opa. Botão esquerdo, vamos levar segurando o mouse. Vamos levar aqui para... Então aqui eu tenho mais ou menos o meio do canino, tá? Meio do canino e mais ou menos o meio do lateral, ok? Aqui nós estamos no meio do lateral. Então essa medida é de 1,5, beleza? Tá. Agora nós vamos fazer a outra medida. Opa! Isso aqui às vezes solta, então tem que voltar no mouse aqui para encontrar novamente, voltar no cursor para encontrar novamente aqui o ponto, tá? Então, aqui eu tenho a mesial do lateral e vou lá até a mesial do central, tá? Eu clico na régua, posiciono na mesial e levo até a distal do central. Aqui eu tenho 2,90. Ok? Então vamos lá. Aqui, distal do lateral, mesial do central. Desabilito, mexo no modelo. Aqui eu quase não tenho apinhamento, tá? Então eu estou vendo aqui a mesial, a distal do central, que é mais ou menos aqui. Vou com a régua. E vou na mesial do lateral. Ok? Aqui da mesma forma, aqui nós temos um grande apinhamento, falta de espaço na verdade. Então eu vou aqui na mesial do canino até distal do lateral. Certo? Desabilito a régua. Vamos dar um zoom aqui para conferir direitinho. Aqui tá bom. Aqui também. Aqui eu acho que a gente pode subir um pouquinho aqui. Ok. Aqui podemos também subir um pouquinho para ficar mais próximo. E aqui eu acho que a gente pode subir um pouquinho também. Ok. Tá. Aqui eu acho que tá legal. Mesial um pouquinho mais para baixo. Pronto, não tem um grande apinhamento aqui também. Pronto, então temos aqui as medidas feitas. E se nós somarmos essas medidas, nós vamos ter aqui um apinhamento de 8,5 milímetros. Ou seja, lá na classificação de Little, ele é classificado como um apinhamento severo, tá? Então, isso é interessante para que a gente defina o nosso diagnóstico com relação a possíveis extrações ou fazer stripping entre os dentes, desgastes, tá? Ajuda bastante no diagnóstico. E aí, nós vamos lá de novo para a lista de notas, onde eu tenho aqui marcado todas as medidas, tá? Então eu vejo aqui 0,93, começando por esse lado, até o 2,53 do lado oposto, tá bom? Então isso também serve para que a gente possa ter isso anotado. Ok? Muito bom. Então isso é o índice de Little.
e te aguardo agora na próxima aula. Enquanto muitos ainda estão presos no convencional, você pode sair na frente no digital. Conheça o curso que vai te mostrar o jeito simples e correto de planejar e executar seus tratamentos ortodônticos no digital.